Boa noite, começando o nosso encontro. E queria convidar vocês para a gente iniciar o nosso encontro de hoje fazendo uma prática. E eu queria repetir com vocês aquela prática do sorriso. Todo mundo gostou e se sentiu, né, muito bem fazendo. Então, eu vou convidar vocês a encontrar uma postura confortável. Fechando os olhos e deixando que o ritmo natural da respiração possa te ajudar a relaxar. Dedique alguns momentos a eliminar locais nítidos de rigidez e de tensão. Mantendo o ritmo natural da respiração. E agora ouvindo os sons e percebendo o espaço à sua volta. Permita que a imagem de um sorriso apareça em sua mente. Observe como surge gentileza, bondade, abertura e conforto com a ideia de um sorriso. Sinta o sorriso relaxado, preencher a sua mente. E se estender para fora do teu corpo. Imagine um sorriso no canto dos seus olhos e sinta as sensações que surgem ali. Permita que sua testa fique lisa. A pele ao redor dos seus olhos suavizada e relaxada. Você pode sentir seus olhos flutuando suavemente, como que numa piscina de água morna. Continue relaxando toda a área ao redor dos olhos.
Você consegue perceber um brilho relaxado ali? Agora traga um sorriso leve, mas real aos lábios. O semi-sorriso do Buda. E deixe a sensação relaxar os músculos do rosto. Deixe a mandíbula ficar solta. E a ponta da língua tocar de leve o céu da sua boca. Sinta agora como os olhos estão sorrindo. A boca está sorrindo. Traga a imagem de um sorriso à sua garganta. E observe o que acontece. Talvez surja relaxamento e abertura. Se sentir rigidez, permita que seja acolhida pela sensação do sorriso. Sinta de novo o canto dos olhos, sorrindo. A boca sorrindo. A garganta sorrindo. Deixe o sorriso descer o seu peito. Imagine a forma, a sensação de um sorriso se espalhando pela área do seu coração.
Permita que qualquer sentimento que lá esteja flutue na abertura, na gentileza de um sorriso. Continuando a relaxar. Sinta o sorriso em seu coração, enviando ondas de conforto para o seu corpo, pelos ombros, ao longo dos braços, descendo para o tronco, as pernas. Consegue sentir a abertura e a vibração de um sorriso no umbigo, nos genitais, na base da coluna. Permita-se repousar na consciência espaçosa e bondosa, que é gerada por um sorriso. Quando pensamentos, sensações e emoções surgem, você consegue sentir como são aceitos com a amizade incondicional. Se por acaso na sua mente divaga ou você está enrijecendo, pode suavemente restabelecer o sorriso na mente, nos olhos, na boca, no coração. Agora respirando profundamente, liberando essa experiência, trazendo a tua atenção do espaço à tua volta e abrindo os olhos de forma lenta e suave. Boa noite, Elisa, seja bem-vinda. Então, se Boa sentiram, noite, Aline. sentiram abraçadas pelo sorriso? Sim, muito. Que bom. Então, alguém queria compartilhar algo sobre como foi a experiência de vocês nessa prática, como se sentiram?
Nós paramos na página 107, é isso, né? Confere. Queria só compartilhar com vocês, né? Porque estava lendo, achei bem interessante a última partezinha, começa no finalzinho da 2105 e vai para 206, que é, né, o Buda deixa claro que estar plenamente atento às sensações não significa se manter afastado e observar calmamente como uma testemunha distante, né? Pelo contrário, quando estamos atentos, experimentamos diretamente o que acontece no nosso corpo. Em vez de ver nossa mão como um objeto externo, sentimos a energia que é a nossa mão. Eu achei tão legal, né? Lembrar ou enfatizar, né? O processo da atenção plena também. O nosso corpo aqui agora, né? Então, vamos começar a nossa leitura de hoje. Começando, então, reagindo à dor com medo. Tem alguma coisa errada? Acho que foi aí, né, que parou. Quando engravidei pela primeira vez, meu marido e eu decidimos fazer o parto em casa, sem medicação e com a ajuda de uma doula. Considerávamos o nascimento de um filho um processo natural. E como eu não era de alto risco, queria estar no aconchego do nosso lar, não num hospital. Tinha o desejo de estar o mais lúcida e presente possível durante o parto. E embora soubesse que a dor seria intensa, confiava na meditação e nas práticas de yoga para me ajudarem. Quando o trabalho de parto começou, eu estava pronta. Sabendo que resistir à dor das contrações somente as pioraria, relaxei com elas, respirando, fazendo som sem inibição, deixando que a inteligência do meu corpo assumisse o comando. Como qualquer animal, eu estava imersa, reagindo instintivamente ao que desenrolava em mim, abraçando a dor como parte natural do processo. Mas então algo mudou. Quando a cabeça do meu filho começou a surgir, o nível da dor subiu de repente. Já não era algo que eu pudesse controlar. Vi a respiração e deixar ondular por mim. Aquele nível de dor devia significar que algo estava errado, pensei. Todo o meu corpo se enrijeceu e minhas respirações lentas e profundas deram lugar à respiração superficial e rápida do pânico. Toda a minha confiança foi embora. Toda a minha determinação em relaxar nas ondas de dor foi esquecida. Assim como todo o aspecto do nosso projeto evolucionário, as sensações desagradáveis que chamamos de dor são uma parte inteligente do nosso equipamento de sobrevivência. A dor é nosso corpo chamando nossa atenção para cuidarmos de nós. Jon Kabat-Zinn é famoso mundialmente por sua clínica de redução de estresse na Universidade de Massachusetts.
onde ensina práticas de atenção plena a pacientes com dor crônica e aguda. E ele escreve: sintomas de doença ou sofrimento, mais as suas sensações a respeito, podem ser vistos como mensageiros, vindo lhe informar algo importante sobre o seu corpo e sua mente. Antigamente, se um rei não gostasse da mensagem recebida, podia mandar matar o mensageiro. É o equivalente a suprimir seus sintomas ou suas sensações por serem indesejados. Matar o mensageiro e negar a mensagem, ou se enfurecer contra ela, não são formas inteligentes de buscar a cura. Se existe algo que não devemos fazer, é ignorar ou romper as conexões essenciais que podem completar os ciclos de feedback relevantes e restaurar a autorregulação e o equilíbrio. Nosso desafio real, quando temos sintomas, é ver se conseguimos escutar suas mensagens e realmente ouvi-las, e levá-las a sério, ou seja, fazer a conexão plenamente. Às vezes, as mensagens que recebemos são chamados para uma ação imediata. Calor que queima, retiramos a mão do fogo. Fraqueza de dor de cabeça, buscamos algo para comer. Dores agudas no peito, falta de ar, chamamos a emergência. Em outras situações, a dor pede que descansemos para nos proteger de problemas maiores. No parto, a dor nos mantém totalmente focadas, participando desse processo desafiador. Quando estamos morrendo, a dor pode nos orientar a procurar um refúgio interno de tranquilidade e paz, como um animal que busca a solidão. Se aceitamos a dor sem a confusão do medo, podemos ouvir sua mensagem e reagir com sensatez. Entretanto, a dor intensa, mesmo quando faz parte de um processo aparentemente saudável, como o parto, é alarmante. Quando reagi com medo, acrescentei às sensações desagradáveis o sentimento de que algo estava errado, em vez de praticar a aceitação radical. Meu corpo e minha mente reagiram lutando contra a dor. Embora seja uma reação humana natural, o medo da dor é ainda mais dominante na nossa cultura, que considera a dor algo ruim ou errado, sem confiar no nosso corpo. Tentamos controlá-lo da mesma forma que fazemos com o mundo natural. Tomamos analgésicos, supondo que remover a dor é sempre o certo a fazer. Isso inclui todas as dores, do parto, da menstruação, da gripe, das doenças, da velhice e da morte. No transe cultural de nossa sociedade, a dor é considerada, em vez de um fenômeno natural, um inimigo. Ela é um mensageiro que tentamos matar, não algo que aceitamos. Naquele ponto de intensidade do parto, eu estava em plena guerra, me opondo à dor. A doula, acostumada a ver o medo, a resistência em reação à dor, me disse: não há nada errado, querida. É completamente natural, só que dói mesmo. Ela teve que me dizer isso várias vezes até que eu conseguisse entender melhor a situação. E em meio à dor ardente, à pressão explosiva, à laceração e à exaustão, me lembrasse novamente de respirar fundo e relaxar. É apenas dor, nada de errado. Eu me abri e aceitei. Estar vivo inclui sentir dor, às vezes dor intensa. E como sabemos, a dor não termina necessariamente na alegria de um recém-nascido saudável. Às vezes, nem sequer termina.
Quando é sinal de uma lesão, pode nos fazer perder a capacidade de movimento de alguma parte do corpo. Pode levar à morte, dado o relacionamento bem real entre dor e perda. Não admira que acreditemos que dor significa tem algo errado. Não admira que nossa reação seja ter medo e tentar compulsivamente controlar ou eliminar a dor. Mas como aprendi no parto, a dor não precisa levar ao sofrimento. O Buda ensinou que sofremos quando nos apegamos ou resistimos à experiência. Quando queremos uma vida diferente da que temos. Como diz a máxima, a dor é inevitável. Mas o sofrimento, ele é opcional. Quando as sensações desagradáveis surgem e as acolhemos com clareza e presença, conseguimos ver que a dor é apenas dor. Quando estamos plenamente atentos à dor em vez de reativos, não nos contraímos na experiência de um eu vitimizado, sofredor. Reagir às sensações com medo, percebendo-as como erradas, inicia o transe, como ensinou o Buda. Quando nos agarramos ou resistimos a esse nível do solo na nossa experiência, desencadeamos uma cachoeira de reatividade. O medo, ele é o próprio composto de sensações desagradáveis. Aumenta a dor, agora queremos nos afastar, não apenas da dor original, mas também da dor do medo. Na verdade, o medo da dor é muitas vezes a parte mais desagradável da experiência dolorosa. Nas palavras de John, quando você vê e sente as sensações que está experimentando como sensações, pura e simplesmente, consegue perceber que esses pensamentos sobre as sensações são inúteis para você naquele momento e que podem realmente tornar as coisas piores do que precisam ser. Quando avaliamos sensações físicas como algo a ser temido, a dor não é apenas dor, é algo errado e ruim do qual precisamos nos afastar. Nosso medo costuma proliferar em uma rede de histórias. Durante 4 anos, lutei contra uma doença crônica. Uma das partes mais difíceis foi como a doença se tornou um julgamento de quem eu era e da minha incapacidade de me cuidar direito. Cada vez que eu passava por uma crise de fadiga ou indigestão, minha mente se inundava de histórias e interpretações. Tem alguma coisa muito errada. Talvez eu esteja gravemente doente. Eu refletia sobre como poderia ter causado o problema. Meu sistema imunológico era frágil. Eu forcei a barra e não dormi o suficiente. Andei bebendo muito chá preto. E é isso que deve ter afetado o meu estômago. Junto de uma onda de cansaço ou de cólicas estomacais, surgia o sentimento de fraqueza pessoal, de vergonha. A dor era ruim. A minha dor e sinalizava algum tipo de falha de caráter. Quando estamos habitualmente imersos em nossas histórias sobre a dor, nos impedimos de senti-la. Como fluxo
Quando estamos habitualmente imersos em nossas histórias sobre a dor, nos impedimos de senti-la como o fluxo impermanente de sensações que ela é. Conforme nossos músculos se enrijecem ao seu redor e nossas histórias a identificam como um inimigo, a dor se solidifica em uma massa imóvel que se auto-perpetua. A resistência pode acabar criando novas camadas de sintomas e sofrimento. Talvez os julgamentos e preparações e preocupações que enrijeceram meus músculos contra a dor tenham aumentado a minha exaustão. Quando abandonamos nosso corpo para ouvir nossas histórias sobre a dor movidas pelo medo, aprisionamos a dor em nosso corpo. Em momentos de dor aguda, nosso medo se intensifica. E a sensação de que tem alguma coisa errada provoca uma batalha urgente e imediata contra a dor. Um amigo meu sofreu uma dor torturante quando um fragmento de disco se soltou e começou a pressionar uma parte de sua medula. Parecia que alguém tinha jogado gasolina na minha perna esquerda e ateado fogo, descreveu ele. A dor era implacável. Ele tentou tudo o que era possível para escapar de sua intensidade. A certa altura, estava tomando 2 narcóticos fortes, esteroides, um anti-inflamatório e 2 relaxantes musculares sedativos potentes. Os medicamentos o derrubavam por um tempo, mas quando ele acordava, ficava em agonia até a dose seguinte. A dor tem uma qualidade singular, escreveu ele para mim. Quanto mais forte, menor é a sua consciência do resto do mundo. Se ela for extrema, no final, existem apenas você e a dor, presos em um delicado duelo. Quando, em vez de aceitação radical, nossa reação inicial à dor física é de medo e resistência, a cadeia de reatividade que se segue pode ser desgastante. No momento em que acreditamos que tem algo errado, nosso mundo se encolhe e nos perdemos no esforço de combater a dor. Esse mesmo processo se desenrola quando nossa dor é emocional. Resistimos às sensações desagradáveis de solidão, pesar e raiva, seja física ou emocional. Quando reagimos à dor, com medo nos afastamos de uma presença incorporada e entramos no sofrimento do transe. Quando a dor é traumática, o transe pode se tornar completo e sustentado. A vítima se afasta da dor corporal com tal intensidade temerosa que a conexão consciente entre corpo e mente se rompe. Trata-se da disposição, trata-se da dissociação. Todos nós, até certo ponto, nos desconectamos do nosso corpo, mas quando vivemos presos ao medo do perigo percebido e sempre presente, achar o caminho de volta pode ser um processo longo e delicado. É como ela diz ali, né? Se torna algo desgastante mais ainda, né, do parto, porque a gente está lutando contra, né, aquilo que está presente no corpo, né, a dor. E é como eu disse no nosso outro encontro, né, que eu participei, eu acho que é um dos maiores desafios, né, a gente relaxar e aceitar, ter essa aceitação radical com dor, né? Dores intensas. Medo traumático, a dissociação do corpo. Na infância, Rosalie sofreu graves abusos do pai. Quando bebia, ele tentava tocá-la por baixo da calcinha ou deitava na cama dela e se esfregava até atingir o orgasmo. Quando Rosalie resistia, o pai batia nela e ameaçava fazer algo pior.
Quando ela tentava fugir e se esconder, ele se enfurecia, corria atrás dela e a espancava. Pouco antes de ele e a mãe dela se divorciarem, ele a estuprou 2 vezes. Tal trauma grave tem um impacto emocional e físico que pode durar a vida toda. Quando Rosalie veio me ver, estava com 35 anos e começando a desenvolver anorexia. Já havia passado por várias terapias, mas continuava tentando dietas extremamente restritivas, de tempos em tempos e sofrendo frequentes crises de ansiedade. Seu corpo era magro, rígido e contraído. Ela não confiava em ninguém. Rosalie supunha que todos que pareciam gostar dela, na verdade, só queriam se aproveitar. Achava que uma amiga sua só saía com ela porque não queria ir às festas sozinha. Outra mulher atraente e popular com os homens devia gostar de estar com ela, porque fazia bem para o seu ego. Embora Rosalie não tivesse dificuldade para namorar, os relacionamentos nunca duravam muito. Não querendo sentir a humilhação de ser abandonada, ela terminava aos primeiros sinais de que as coisas estavam esfriando. Mantinha distância até mesmo de pessoas que conhecia havia muito tempo. Quando passava por uma crise de ansiedade, agia como se estivesse tudo normal. Me perdi. Achei. Ou desaparecia por um tempo. Muitas vezes, a única forma de Rosalie conseguir passar algum tempo com as pessoas era fumando. A maconha fazia com que tudo parecesse legal enquanto durava. Mas nos últimos tempos ela precisava fumar todo dia antes de se deitar, pois só assim conseguia dormir a noite inteira. Se não fumasse um baseado ou tomasse algum remédio, acordava no meio da noite com uma crise de pânico. O sonho era sempre o mesmo, ela se escondia num lugar pequeno e escuro enquanto um louco tentava encontrá-la. A neuropsicologia mostra que o abuso traumático causa mudanças duradouras afetando a fisiologia, o sistema nervoso e a química cerebral. No processo normal de formação de lembranças, avaliamos cada situação nova em termos de uma visão de mundo coesiva que formulamos. Com o trauma, esse processo cognitivo sofre um curto-circuito pelo aumento do estímulo doloroso intenso, em vez de processar a experiência. Enquadrando-a em nossa compreensão de como o mundo funciona e assim aprender com ela, nós a revertemos a uma forma mais primitiva de codificação, através de sensações físicas e imagens visuais. O trauma indigerido é travado em nosso corpo, irrompe na consciência aleatoriamente. Durante anos depois que o perigo real passou, uma pessoa que foi traumatizada pode reviver um acontecimento como se estivesse constantemente ocorrendo no presente. A dor não processada mantém nosso sistema de autopreservação em alerta permanente. Além de súbitas lembranças instrutivas, uma grande variedade de situações, muitas não ameaçadoras, pode ativar os níveis alarmantemente altos de dor e medo armazenados no nosso corpo. Nossa parceira pode levar a voz irritada e a força plena de nossas feridas passadas. Todo terror, toda raiva ou dor que vivem no nosso corpo pode ser liberado. Quer exista ou não um perigo atual, nos sentimos em risco e compelidos a achar um meio de nos afastarmos dessa dor. Para conseguir suportar essa dor forte, as vítimas de trauma se dissociam do corpo, entorpecendo a sensibilidade, as sensações físicas. Algumas se sentem irreais, como se tivessem deixado seu corpo e estivessem sentindo a vida a partir de uma grande distância.
Elas fazem o que podem para evitar as sensações brutas de medo e dor no corpo. Algumas partes para a agressão ou se paralisam na depressão ou na desorientação. Algumas têm pensamentos suicidas ou bebem até perder os sentidos. Outras comem em excesso, usam drogas, ficam obsessivas. Mesmo assim, a dor, o medo não vão embora. Pelo contrário, estão sempre em segundo plano e de tempos em tempos, subitamente, assumem o controle. A dissociação cria o sofrimento, apesar de seu caráter protetor. Quando deixamos nosso corpo, deixamos nosso lar. Ao rejeitar a dor e nos afastarmos da base do nosso ser, experimentamos um incômodo doentio da separação, solidão, ansiedade e vergonha. Alice Miller conta que não há como evitar o que está no corpo. Ou prestamos atenção nele, ou sofremos as consequências. A verdade sobre nossa infância está armazenada em nosso corpo, e embora possamos reprimi-la, jamais conseguimos alterá-la. Nosso intelecto pode ser iludido, nossos sentidos manipulados, nossas concepções confundidas e nosso corpo enganado com medicação. Mas um dia nosso corpo vai apresentar a conta, porque ele é tão incorruptível como uma criança de espírito íntegro, que não aceita concessões ou desculpas e não vai parar de nos atormentar até que deixemos de nos esquivar da verdade. Vamos ir até a 117? Se por acaso alguém precisar sair antes, tá tudo bem, tá bom? E alguém quer trazer alguma coisa também, né? Hoje está todo mundo quietinho, só escutando. Quando Rosalie começou a terapia comigo, era claro que seu corpo estava apresentando a conta. Durante as primeiras sessões, ela revelou sua história de vida, embora fosse eloquente e capaz de expor com facilidade, seus problemas e as causas pareciam que estava falando da vida de outra pessoa. Segundo Rosalie, enquanto conversávamos, ela não estava consciente das sensações em seu corpo. Mas fora da terapia, às vezes era tomada pelo pânico. Em outras ocasiões, as sensações físicas eram tão intensas que ela sentia vontade de morrer. Sugeri que poderíamos trabalhar juntas para ajudá-la, pouco a pouco, sentir-se mais segura em seu corpo e informei que aquilo poderia fazer uma grande diferença ao contrário das terapias anteriores. Ela concordou prontamente e na semana seguinte criamos a base para isso. Eu queria entender Rosalie o mais profundamente possível e ela precisava se sentir segura e à vontade comigo. Quando percebi que ela estava preparada, sugeri que fizéssemos uma jornada guiada, explorando partes de sua vida interior que pudessem estar fora da sua consciência. No dia da jornada, convidei Rosalie a se sentar confortavelmente e fechar os olhos. Guiei-a com a imagística hipnótica de descer lentamente por uma longa escada caracol que ia dar a uma porta fechada. Sugeri que a cada passo ela deixasse para trás pensamentos perturbadores e ficasse cada vez mais relaxada e interessada. Quando ela chegou ao pé da escada, seu corpo estava parado, as pálpebras tremulando o rosto, ligeiramente corado. Ela assentiu quando perguntei se via uma porta e sugeri que do outro lado havia algo importante para a sua cura
Um presente oferecido pelo seu inconsciente. Lembrei a ela que estaria segura, não importando o que acontecesse. Estávamos ali juntos e ela poderia retornar quando quisesse. Depois falei a ela que ela poderia abrir a porta quando estivesse preparada. Rosalie se enrijeceu. O que você vê? Perguntei suavemente. Ela respondeu, num fiapo de voz, uma menininha está dentro de um armário escondida. Eu perguntei de que ela se escondia. Rosalie fez um leve sinal negativo com a cabeça. Após alguns segundos, perguntei, quantos anos ela tinha? Ela tem 7 anos, respondeu Rosalie. E logo acrescentou, é o pai dela, ele vai encontrá-la e fazer mal a ela. Garanti a ela que a menininha estava segura agora e sugeri que se ela relaxasse e apenas observasse, ela descobriria uma maneira de ajudar aquela menina. Quando a vi respirando mais calmamente, perguntei, o que a menininha estava fazendo agora? Está rezando. Está dizendo que dói demais, que não aguenta mais. Aguardei alguns momentos e então perguntei suavemente, Rosalie, o que ajudaria aquela menininha a lidar com toda essa dor? Ela franziu o senho. Ela está totalmente sozinha, não há ninguém ali. E continuou devagar. Ela precisa de alguém que cuide dela. E quem poderia fazer isso? Perguntei de novo. E ela ficou algum tempo em silêncio concentrada. De repente, seu rosto assumiu uma expressão de surpresa e divertimento. Uma fada. Estou vendo ali, com a menininha. A fada está com ela dentro do armário. Rosalie esperou um instante e disse, em volta da fada há uma luz azul, cintilante, e ela está agitando uma varinha dourada. Rosalie, a fada, tem uma mensagem para a menininha. Algo que ela queira dizer? Sim, ela está dizendo que pode ajudar. Pode fazer algo que vai permitir a ela esquecer por um tempo as coisas horríveis que estão acontecendo, para que ela possa crescer e lidar com tudo isso quando estiver mais forte. Fiz uma breve pausa e depois suavemente perguntei como a fada faria aquilo. Rosalie respondeu num tom calmo e cuidadoso. Ela está dizendo que vai tocar algumas partes do corpo da menina com a varinha mágica. Essas partes vão mudar e se tornar capazes de absorver todos os sentimentos terríveis no lugar dela. Rosalie fez uma pausa, atenta ao seu interior e continuou. Só um pouquinho. A fada está dizendo que, embora seja difícil ficar tão contida, vai ser uma maneira de sobreviver, permanecendo tranquila e controlando o que está ocorrendo dentro dela. Após um longo silêncio, perguntei a Rosalie o que havia acontecido. Bem, a fada colocou a raiva e o medo da menininha dentro da barriga dela e depois amarrou para que ficasse lá. Depois pôs uma tranca mágica na pelvis e na vagina dela para que as sensações sexuais não lhe causassem mal. Rosalie respirou de forma trêmula algumas vezes. Perguntei o que mais. Lágrimas começaram a descer do seu rosto. A fada disse que a menina teria que enrijecer o tórax para não sentir a dor do coração se dilacerando. Rosalie se calou. Depois prosseguiu. Em um tom um pouco mais forte, disse que o pescoço dela seria uma fortaleza, com muralhas muito grossas, para impedir que ela gritasse por ajuda ou de raiva. Rosalie então parou e fiquei em silêncio com ela. Você está indo muito bem, falei. Há mais alguma coisa que a fada quer que você saiba? Rosalie assentiu. Ela está dizendo que um dia a menina não vai mais conseguir segurar tudo aquilo lá dentro e seu corpo vai começar a liberar seus segredos. Ela vai se livrar de tudo que segurou por tanto tempo e vai fazer isso porque, no fundo, quer ser inteira e real.
Rosalie estava chorando. Ela disse para a menina não se preocupar, que ela vai conhecer pessoas que se importam com ela, que vão apoiá-la, enquanto ela estiver se reencontrando. Rosalie deixou o corpo afundar na poltrona. Perguntei o que estava acontecendo agora. A fada está abraçando a menininha e a pondo para dormir. Após um momento, ela continuou sussurrando. Está dizendo que quando ela acordar, vai esquecer o que aconteceu, mas vai lembrar quando estiver preparada. Rosalie estava tranquila, e quando continuou, sua voz era suave. A fada disse apenas: Até lá, e para sempre eu te amo. Como se tivesse terminado a última página de um livro querido. Rosalie se cobriu com um chale que eu deixo no meu divã e se deitou abraçando as almofadas. Tudo bem se eu me deitar, sussurrou. Só quero descansar por alguns minutos. Seu rosto parecia sereno, como se aquele fosse seu primeiro momento real de tranquilidade em muito, muito tempo. Nas semanas que se seguiram, a jornada interior de Rosalie lentamente emergiu como que de um casulo. Até se movia de um jeito mais leve e mais fluido. Perguntei se ela se importaria se eu compartilhasse sua história da fada em uma das minhas aulas de meditação. Ela ficou feliz com a ideia. Desejava aos outros a liberdade interior que agora sentia. Quando contei a história na aula, várias pessoas choraram ao perceber que também haviam se afastado do seu corpo, que haviam trancado sua energia dentro de si e não estavam plenamente vivas. Ouvir a história de Rosalie abriu a elas a possibilidade de se perdoarem por não enfrentar as próprias feridas profundas e as ajudou a compreender que era natural buscar alívio de uma dor insuportável. Embora existam ocasiões em que não temos opção se não contrairmos para evitar uma dor física ou emocional insuportável, a cura começa quando nos reconectamos com aqueles locais do corpo onde essa dor está armazenada. Para Rosalie, assim como para todos nós, aproximar-se da liberdade exigia que ela acolhesse com aceitação radical a dor que fora trancafiada devido ao medo. Por mais profundas que sejam nossas feridas, quando ouvimos a voz, aí começamos nossa jornada. Uau, hein? Incrível. Partilha, né? A gente esconder os nossos sentimentos, né? E até os sentimentos, das sensações no nosso corpo, né? Nos aprisionam na gente mesmo, né? É uma caminhada, um despertar e até chegar, eu acho, essa aceitação radical, né? Muito legal. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Fala. Oi, Aline, eu acho que é assim mesmo, acho que ela descreve de uma maneira clara, simples, né? Os exemplos que ela traz também são, assim, bem comoventes, e na minha experiência é isso mesmo, né? Acho que a experiência dela também de vida é bem comovente. E ela vai trazendo, né, o conceito e vai exemplificando. Então, eu acho que fica muito claro e, para mim, é muito verdade. É isso mesmo. Obrigada, Lisa. Eu que agradeço. Alguém mais gostaria de partilhar alguma percepção? Não?
E aí eu entendo assim que o treino da atenção plena, né, que é a proposta, é essa mesmo, para que quando a gente esteja de frente para a adversidade, a gente possa ter essa capacidade de ser um observador e não ser sequestrado pela emoção. Então, desde situações mais simples, né? Uma pessoa grita com você, uma situação em família ou no trabalho, no trânsito, no supermercado, a nossa tranquilidade pode apaziguar um conflito, se não for com a gente, com outras pessoas. Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Eu sou mais tranquila e eu sempre acabei atuando meio como mediador em situações e conflitos na área do ambiente corporativo. E as pessoas falavam, até hoje, né, que assim, eu transmito calma. Então, mesmo antes de ter a prática da atenção plena ou da compaixão, eu de alguma forma conseguia estar impactando, né, situações de conflito, mediando mesas de reunião. E com o treinamento agora que eu faço, quer dizer, isso se, se amplia, expande, e a gente consegue ter uma explicação do que é que acontece. E o treinamento da atenção plena, o que eu percebo é isso, que numa situação de dificuldade, hoje comigo eu percebo que me afligiria, né? Até pela empatia, eu consigo estar nesse lugar de observação e poder não ser sequestrada pela emoção, né? Ou pela dor do outro, né? Como a gente já viu sobre a fadiga da empatia, né? E nesse sentido, a minha experiência ela coincide muito, né, com o que ela descreve no livro. E eu acredito que é um treinamento diário que a gente precisa ter para toda a vida, porque a gente não sabe dos nossos enfrentamentos. Então, em se preparando, né, eu acho que é uma preparação de corpo, mente, alma e espírito, a gente se prepara, inclusive, para a morte, né? Como ela falou, de que o medo da morte pode tirar a gente dessa tranquilidade para o enfrentamento dessa dor, né? Eu percebo dessa forma, né? E eu estou adorando a leitura dela, né? Tô achando maravilhosa, assim. É isso. Obrigada, Luiz. Também estou adorando. Eu estava lendo, até partilhei ele no grupo, né? Estava empolgada, assim. Não dá para parar, né? Eu ia continuar lendo, né? Mas aí depois vocês botaram aonde era, eu digo, bom, vou parar porque eu gosto de ler junto, assim, né? Mas eu ia continuar, porque a gente se empolga, né? É. Então, É, muito obrigada. muito bom mesmo. E só endossando o que a Elisa falou, né? Eu percebo, assim, lendo até o livro, que tudo por trás está o medo, né, gente? Não sei, pelo menos comigo, assim, o medo da dor, o medo da sensação, o medo... Atrás tem um medo, né? Eu lembro quando eu tive problema de coluna, e aí eu fui fazer terapia. E realmente tem, assim, medo por trás, né, da dor, das sensações, do que a gente passou, medo de enfrentamento, né, medo da morte, né, que seria a fonte, né, a fonte da nossa fuga, né, de algumas coisas, que é o medo. Não sei se eu estou errada, né, mas o que eu percebi é isso, assim, o medo que a gente tem, né, e aí a gente se esconde por trás de comportamentos, né? É o medo, né? Ele é tipo é algo distrator, né? Um chip distrator, um band-aid distrator, como a gente queira chamar dessa realidade, né?
Então, pode ver que se tu sente dor, se tu sente medo, por qualquer motivo, tu te paralisa. Teu corpo se modifica, né? A gente até falou, eu acho que esse tempo, né? Onde sente medo? Ah, as pernas ficam frouxas, né? Não, eu sinto algo no peito. Então, assim, é automático, o teu corpo, ele reage a isso. E ele te paralisa, ele te tranca, né? Tu não vai fazer mais o que tu estava fazendo. Ou tu não vai sentir, observar o que está acontecendo. Tu tá com medo, né? Ele é algo extremamente manipulador, né? E paralisador da gente, né? É verdade. E assim, eu penso também que conforme a idade da gente vai avançando, a gente vai convivendo, né, mais com esses medos e com o medo da morte, porque a gente não trabalha isso aqui, principalmente aqui, né? Uhum. E a gente não trabalha, né? E é difícil até você aceitar a morte, né? Uhum. Por conta das crenças e do que a gente aprende, né? A gente não tem aquela Sim. consciência desde que a gente nasce, a gente está morrendo, né? Uhum. Mas isso só vem mesmo quando você começa a perder os pais, perder amigos, né? O amigo do amigo, né? Então a gente começa a lidar mais com esse tipo, né? De situações, né? E aqui no livro é o que eu vi mesmo, sempre ou a maioria das vezes é o medo, né, por trás, né? Como na dor, né, quando ela fala que a dor leva você a pensar, nossa, tem alguma coisa errada, né? É o que a gente pensa mesmo, né, quando você está sentindo alguma... Eu lembro que quando eu vi o meu diagnóstico e foi assim, você tem na coluna o que a maioria das pessoas tem, mas tem gente que tem mais dor com a mesma coisa que você tem, e tem gente que não tem dor nenhuma com o que você tem, né? Então, mas eu pensava, não é possível, tá errado, alguma coisa tá errada, porque essa dor que eu sinto, né, não é possível, né? E eu tinha feito ressonância, tudo, né? E a Uhum. gente passa mesmo isso na cabeça da gente, né? Mas foi muito É bom, uma, eu também estou adorando o livro. é uma comunicação, né? Do nosso corpo com a gente. Sim, Tipo, oi, é, oi, tô aqui. E aí a isso mesmo. gente traduz como algo errado, né? E que coisa assim tão louca, né? Hoje eu penso, na época eu não tinha essa ideia, mas assim, de como assim? Tem gente que tem a mesma coisa que eu e não tem dor, né? Mas é Uhum. claro que tinha alguma coisa aqui em mim que, né, que estava É, ali querendo comunicar, né? sim. Então tá, gratidão pela partilha, pela presença. E continuemos então no próximo, na página 117. Uma É, ótima semana para vocês. tá bom. Para vocês Boa noite. também. Tchau, Elisa. Um beijo, Iguara. Beijo, beijo, Beijo. Bom te Aline. ver. Também.